Fala aí galera, beleza? Então, hoje nós iremos falar sobre a proclamação da República. Mas antes da gente começar a falar, eu quero pedir a você que deixe seu like aqui no início, já se inscreva no canal. Só pessoas legais, só pessoas estudiosas dão like no início. Mas vamos pro vídeo, vamos lá. No final da década de 1880, a monarquia brasileira estava numa situação de crise, pois representava uma forma de governo que não correspondia mais às mudanças sociais em processo. Fazia-se necessário a implantação de uma forma de governo que fosse capaz de fazer o país progredir e avançar nas questões políticas, econômicas e sociais. É preciso, a gente ter em mente, nesse tempo, a monarquia aqui no Brasil, ela estava em crise, em uma senhora crise, E tinha vários movimentos pela libertação dos escravos, muitos movimentos acontecendo no país. Vamos falar então agora sobre a crise da monarquia. A crise do sistema monárquico brasileiro pode ser explicada através de algumas questões. Questão número 1. Interferência de Dom Pedro II nos assuntos religiosos, provocando um desconforto na Igreja Católica. Vamos lá, o que acontecia? Nessa época aqui no Brasil, existia o padroado, Isso dava o poder ao imperador de influenciar a Igreja por completo. Ele poderia nomear cargos eclesiásticos e mandar e desmandar na Igreja, E não dava muito certo isso não. Número 2. Críticas feitas por integrantes do exército brasileiro que não aprovavam a corrupção existente na corte. Isso tem uma conexãozinha com os dias de hoje, você percebeu, Então, também. Vamos lá. E além disso, os militares estavam descontentes com a proibição imposta pela monarquia, pela qual os oficiais do exército não podiam se manifestar na imprensa sem uma prévia autorização do ministro de guerra. Motivo 3. A classe média, funcionário público, profissionais liberais, jornalista, estudantes, artistas e comerciantes, estava crescendo nos grandes centros urbanos e desejava mais liberdade e maior participação nos assuntos políticos do país, identificada com os ideais republicanos. Esta classe social passou a apoiar o fim do império. Questão 4. Falta de apoio dos proprietários rurais, principalmente dos cafeicultores do oeste paulista, que desejavam obter maior poder político, já que tinham grande poder econômico. Então, diante das pressões citadas, foram várias, aconteceram, ali por um bom período de tempo, Uns queriam a república, eles não concordavam que o Brasil continuasse sendo um país escravista, Outros porque queriam mais liberdade para si mesmo e diversas outras razões. Diante das pressões citadas, da falta de apoio popular e das constantes críticas que partiam de vários setores sociais, o imperador e seu governo encontravam-se enfraquecidos e frágeis. Dom Pedro II estava doente, estava então assim cada vez mais afastado das decisões políticas do país. Enquanto isso, o movimento republicano ganhava força no Brasil. Aqui no Brasil tinha muita gente que não concordava com o escravismo. Porém, muitos donos de terras dependiam do escravismo, E eles foram o último grupo a apoiar a monarquia porque eles apoiavam a escravidão. Então, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea como princesa regente do Brasil, porque o imperador estava doente, como eu havia falado, e ele estava na Europa se tratando. Então, ela assinou a Lei Áurea e libertou todos os escravos, só que isso sem dar nenhum tipo de indenização para os senhores de terra, nem nada disso. Então, um dos representantes dos senhores de terra disse para a princesa Isabel:
você libertou uma classe e perdeu a coroa, porque ela seria a próxima na sucessão de Dom Pedro II. Nós não teríamos depois de Dom Pedro II o imperador, e sim uma imperatriz, Dona Isabel. A proclamação da República. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio dos republicanos, demitiu o Conselho de Ministros e seu presidente na noite deste mesmo dia. O Marechal assinou um manifesto proclamando a República no Brasil e instalando um governo provisório. Após 67 anos, a monarquia chegava ao fim. No dia 18 de novembro, Dom Pedro II e a família imperial partiram rumo à Europa, onde foram exilados. Tinha início a República Brasileira, com o Marechal Deodoro da Fonseca assumindo provisoriamente o posto de presidente do Brasil. Portanto, nosso primeiro presidente foi um militar. A partir de então, o país seria governado por um presidente escolhido pelo povo através de eleições. Foi um grande avanço rumo à consolidação da democracia no Brasil. E quando foi proclamada a República, nós tivemos várias ideias para serem nossa bandeira na República. Tivemos essas aqui, mas a primeira bandeira republicana do Brasil foi essa aqui, a bandeira dos Estados Unidos do Brasil. Exatamente, era meio que uma cópia da bandeira dos Estados Unidos, mas depois, essa aí só ficou por alguns dias, depois veio essa aqui em definitivo, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreve no canal, segue a gente no nosso Instagram e também no Facebook que está aparecendo aqui na tela, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau! Fui!